Bem, essa é a nossa. Finaliza aí o curso de Eletromagnetismo 1. Nós vamos encerrar falando de dois pontos importantes e vão fechar com chave de ouro, né, esse assunto que é o de campos magnéticos na matéria. Então nós já falamos do objeto magnetizado. E hoje nós vamos concluir esse assunto falando de um campo auxiliar ou um campo complementar ao campo magnético, que é o campo indução magnética H. E, finalizando, vamos discutir algumas aplicações disso que nós aprendemos até agora, com relação a campos magnéticos da matéria, e diz respeito a meios materiais, como esses materiais se manifestam na presença de campos magnéticos. Então isso aí é o assunto, né, dessa sessão, que é meios lineares e não lineares. Então vamos discutir um pouco sobre a diferença entre meios magnéticos lineares e meios magnéticos não lineares. Muito bem, então para iniciar essa parte, nós vamos relembrar dois conceitos importantes, que é o conceito de corrente ou densidade volumétrica de corrente ligada e densidade superficial de corrente ligada. Na realidade, nós estamos falando do JB, ou densidade volumétrica de corrente de magnetização, e estamos falando do KB, que é a densidade superficial de corrente de magnetização. Então, sabemos como calcular essas correntes. O J é dado pelo rotacional de M, e o K é dado por M externo N. É uma corrente que só vai aparecer na superfície, enquanto que o JB ou o JM, em alguns textos, né, tem a ver com o efeito da magnetização no interior do material. Bem, dito isso, agora nós podemos revisitar a lei de Ampère, que diz respeito à produção de campos magnéticos no espaço devido a correntes de condução. Mas agora nós não temos apenas a corrente de condução, a corrente JF, do inglês free, que diz respeito ao movimento ordenado de cargas livres no material. Então esse JF aqui diz respeito à corrente de condução. Agora, como nós já mencionamos, existe também uma contribuição de correntes ligadas. Então é uma corrente de magnetização dado pelo rotacional de M. Antes, a corrente que nós tínhamos total era apenas J livre. Mas agora tem a contribuição também de correntes ligadas, que é dada pelo rotacional de M. Se isso é verdade, então a lei de Ampère, que define o rotacional de B, antes era μ0J, onde esse J era única e exclusivamente relacionado à corrente livre. Mas agora nós temos um J que não é mais só o J livre, mas também uma contribuição da corrente ligada. Ou seja, se eu trouxer esse μ0 para cá, para isolar o J, então vou ficar 1 sobre μ0 rotacional de B é igual a J livre mais J ligado. J de condução, J de magnetização. E se JB é o rotacional de M, podemos escrever que o rotacional de B é dado pela densidade volumétrica de corrente de condução, J livre, mais o rotacional de M. Bem, parece que você já viu isso antes, né? É o mesmo tratamento que a gente fez quando a gente aplicou o conceito de deslocamento lá na lei de Gauss. Nós fizemos isso considerando a presença não só de cargas elétricas livres, mas também a presença de cargas elétricas ligadas ou cargas elétricas de polarização. No caso de campos magnéticos, nós não temos cargas ligadas, nós temos correntes ligadas. E essas correntes ligadas são dadas em termos da magnetização, enquanto que as cargas ligadas eram dadas em termos da polarização. Muito bem, então o que nós fizemos foi algo parecido com isso que nós vamos ver agora. Nós fizemos isso lá no caso da lei de Gauss e agora vamos fazer um tratamento parecido, olha, na lei de Ampère. Então, se aqui eu tenho o rotacional de B e esse 1 sobre μ0 é uma constante, eu posso até colocar aqui dentro, ó, multiplicando B,
para ficar rotacional de B sobre μ0, eu posso pegar esse rotacional de M e levar para o lado esquerdo negativo. Então eu vou ter dois rotacionais, a diferença entre dois rotacionais, que na realidade também pode ser expresso como a rotacional de uma diferença. Então aqui, novamente, como no caso da lei de Gauss, nós isolamos as cargas livres, aqui nós vamos isolar a corrente livre, tá? Ou corrente de condução. De modo que o rotacional dessa entidade aqui, quem é essa entidade? 1 sobre μ0 vezes B menos M. Isso aqui, o rotacional dessa combinação, é que dá a corrente de condução. Em outras palavras, a corrente de condução em um meio material produz um campo dado por isso que rotaciona no espaço. Tá? Então, para simplificar a escrita, podemos trocar isso tudo, olha, por um campo H. Vamos chamar de 1 sobre μ0 B menos M de H. Enquanto que B é o campo magnético e M é a magnetização, o H, que é uma combinação linear entre o campo magnético e a magnetização, esse H é conhecido como campo indução magnético. Bem, se nós fizermos isso, aqui vamos ter uma forma alternativa para expressar a lei de Ampère, como o rotacional de H igual à corrente livre. Então a lei de Ampère ganhou um novo formato. Ao invés de falarmos do rotacional de B, vamos falar agora do rotacional de H. E ao invés de considerarmos o rotacional de B como sendo dado pela corrente total, que pode envolver corrente livre ou ligada, aqui no rotacional de H nós garantimos que o único termo que define a corrente é a corrente livre ou corrente de condução. Bem, fica fácil, aplicando o teorema do rotacional, encontrar a forma integral da lei de Ampère em termos da indução magnética. Ou seja, a integral de caminho fechado de H interno dl é dado pela corrente de condução envolvida. Antes falávamos da integral de caminho fechado de B interno dl como sendo igual a μ0 I, corrente total. Mas aqui nós, em termos de H, garantimos que essa corrente aqui é a corrente livre apenas. Tá? É interessante observar o comentário, olha, que o texto fala, né? Aí ele diz que o papel do campo indução magnética é análogo ao do deslocamento lá na eletrostática. Como D nos permitiu expressar a lei de Gauss em termos de carga livres apenas, o H nos permite expressar a lei de Ampère em termos apenas da corrente livre ou corrente de condução. Então, nesse caso, é fácil porque da mesma forma como as cargas livres era aquilo que a gente podia colocar ou retirar do material, as cargas ligadas nós não tínhamos essa autonomia para fazer isso, para controlar ou para alterar o valor das cargas ligadas. Da mesma forma, a corrente livre ou corrente de condução é aquilo que a gente pode alterar. As correntes ligadas dependem do material, da constituição do material ou do histórico com que o material foi fabricado. Então, a corrente de magnetização, como a carga de polarização, ela vem de carona. O material é magnetizado e isso resulta em corrente de magnetização. Muito bem, então, conforme nós vimos aqui na expressão, o mesmo procedimento utilizado para calcular o campo magnético devido à corrente de condução que nós aplicamos no passado, o mesmo mecanismo, nós podemos aplicar agora para calcular o campo indução magnético. Só que agora, considerando que existe a matéria e a matéria também se comporta, responde à presença de campos magnéticos pela magnetização. Mas a mesma técnica, o mesmo ferramental que nós utilizamos, nos apropriando da simetria inclusive, que nós utilizamos para calcular o campo magnético lá pela lei de Ampère antigamente, nós agora vamos aplicar para calcular o campo indução magnética. Vamos discutir um pouquinho esse exemplo 6.2 que mostra como a gente pode aproveitar aquilo que nós já aprendemos lá da lei de Ampère para calcular o campo magnético
a gente pode aproveitar as questões das propriedades de simetria para calcular o campo indução magnético. Então, considere um bastão, fio de cobre, que transporta uma corrente I, que é distribuída uniformemente. Essa corrente é uma corrente livre. Então, está aqui a figura 619 que mostra, né, um segmento cilíndrico, e esse fio ele tem um raio R. Então a proposta é: encontre o campo indução magnética dentro e fora desse bastão. Então, um comentário que o autor faz, ele discorre, né, que o cobre ele é levemente diamagnético e por isso os momentos dipolos se orientam na direção oposta ao campo magnético. E nesse sentido, o resultado é uma corrente ligada de magnetização, olha, no volume em sentido contrário à corrente de condução, tá? Em sentido contrário à corrente de condução. E na superfície, uma corrente superficial de magnetização no mesmo sentido da corrente. Não vamos discutir muito a respeito disso, porque não é necessário para resolver o problema. O que nós queremos é determinar o campo de indução magnética. Então, o que nós temos que fazer é aplicar a integral de B interno dl é igual à corrente de condução. Então, lembrando que H é circunferencial, ou seja, H é um H φ chapéu, e o dl também é um dl φ chapéu. Então temos que a integral de H interno dl ao longo de uma amperiana, de um circuito amperiano, concêntrico ao eixo do cilindro, nos permite nos aproveitar da simetria para simplificar as contas, como nós já sabemos. Colocamos o H para fora da integral e ficamos com H vezes a integral de dl, que dá o caminho total. Então esse caminho aqui, ele é 2πs. Nós estamos representando, por enquanto, uma amperiana, uma volta, um circuito amperiano dentro do cobre. Bem, isso aqui é igual à corrente livre envolvida. A vantagem é que, mesmo o material sendo diamagnético, portanto, tendo uma magnetização, calcular o B apenas deveria levar em conta tanto a corrente livre I, que nós conhecemos, vale I, quanto a corrente ligada JM, que está aqui, ó, para calcular o B, calcular o campo magnético. Mas, como calcular o campo indução magnética só se exige a corrente livre, então basta para nós conhecermos o I, a corrente livre, e ignorarmos a presença do JB e do KB. Então, só seria necessário para nós determinarmos M ou determinarmos B, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é determinar H. Então fica fácil. A corrente livre, nesse caso, é a corrente total I ponderada pela área, porque já que a corrente é uniformemente distribuída, então quanto maior a área, maior a corrente que atravessa a superfície definida pela área, a superfície definida pela amperiana. E nesse caso, para um ponto dentro, para S menor que R, esse S aqui, olha, a área do loop só vai até S menor que R. Portanto, esse H2πs seria igual a I, π cancela π, S2 sobre R2, R ao quadrado. Esse S cancela um desses S, ficamos com vetor indução magnética, o campo de indução magnética para dentro do condutor, do cobre, fica I sobre 2π R ao quadrado S, φ chapéu. Mas e para pontos externos? Ora, para pontos externos, esse S aqui viria aqui para fora, ficaria um loop, né, uma volta abraçando toda a corrente. Então a corrente envolvida é apenas I. Seria apenas I. Então ficaria H, que multiplica 2πs, igual a I, a corrente total de condução. Então o H seria I sobre 2πs, φ chapéu. Então, conseguimos determinar o campo de indução magnética tanto para dentro quanto para fora, sem levar em conta
a magnetização no material. Agora, se nós quiséssemos determinar o campo magnético B, deveríamos conhecer as correntes de magnetização ou M, daria no mesmo, né, para encontrar o campo B. E aqui fica fácil a gente enxergar, olha, que enquanto o H está no sentido do B, o M está em sentido contrário. Lembra que o H é igual a B sobre μ0 menos M. Então esse menorzinho é igual a esse dividido por μ0 menos esse. O resultado, esse está no sentido, menos esse, o resultado é um menorzinho para cá, nesse mesmo sentido. Tá? Então não é à toa que o autor fez esse desenho aqui, mas para nos ajudar a lembrar da definição de H em termos de B e de M. Bem, dito isso, vamos considerar agora como é que ficam as condições de contorno em termos agora do campo indução magnética. Então, para começo, nós vamos aplicar a integral de B interno dA a uma superfície fechada, onde parte dela está no meio 1 de permeabilidade magnética μ1 e parte está no meio 2 com permeabilidade magnética μ2. Então vamos ver como é que o campo magnético se comporta aqui. A gente já sabe que a integral de B interno dA através de uma superfície fechada dá zero. Mas então vamos relembrar como é que fica então as condições de contorno. Como é que eu consigo relacionar as componentes ou o campo magnético de um lado com o campo magnético do outro lado da interface? Ou seja, como é que o campo magnético se comporta quando a gente passa de um meio para outro através da interface? Então a integral de B interno dA através da superfície fechada, ó, essa superfície aí vem uma parte por cima e uma parte por baixo, formando uma superfície fechada. Ela é a integral de superfície aberta em S1. S1 é a tampa embaixo, S1 é o disco, né? A tampa, o disco que forma a tampa de baixo. B1, N1, DA1, tudo aqui tem a ver com 1 porque é no meio 1. Mas agora a integral aberta, a integral de superfície aberta de B2, N2, DA2, agora tem a ver com o campo lá no meio 2, no meio de permeabilidade μ2, mais a integral de BL interno NL DAL. Isso aqui diz respeito à superfície cilíndrica ou lateral, tá bom? Somando tudo isso tem que dar zero. Agora lembra que nós estamos caminhando para a situação da interface. Então eu devo fazer essa altura Lzão tender a zero. Quando eu faço tender a zero, naturalmente essa integral aqui na casca cilíndrica vai a zero. E eu fico apenas com a primeira integral mais a segunda igual a zero. O que dá B interno N1 A1. Por que A1? Porque B1 e N1 saem da integral, porque eles não variam substancialmente enquanto eu ando por cima dessa superfície ou dessa. Ó. Então ele pode sair da integral, assim como o B2 e o N2. E eu fico apenas com a integral de DA1 e de DA2, que dá A1 e A2. Pronto, somando dá zero. Se isso é verdade, eu lembro também que a relação entre N1 é o vetor normal, a tampa inferior, a superfície inferior e a ponta para baixo. E N2 é a normal, a tampa superior e a ponta para cima. Então, lembrando que N1 é igual a menos N2, eu posso escrever aqui, ó, menos B1 interno N2 A2 mais B2 interno N2A2. Por que eu troquei A1 e A2 aqui? Por que eu troquei A1 por A2? Porque à medida que eu faço L tendendo a zero, as duas superfícies tendem a coincidir, a se igualar. Então elas vão ter área. Não dá para ser uma superfície fechada e eu tender isso a tender a altura, né, L, tender a zero, e o disco embaixo ser menor e o disco em cima ser maior. Não. Para ser fechado, eu preciso, à medida que o L vai tendendo a zero, essas duas superfícies vão coincidindo, já que fazem parte da mesma superfície.
Ora, então aqui ficou fácil, né? Esse B interno N diz respeito à componente de B que é perpendicular à superfície. Então aqui é a componente perpendicular do campo no meio 1 e aqui é a componente perpendicular à superfície no meio 2. Como a gente pode expressar, olha, B interno N2 é igual a B2 interno N2. Então, o que nós vemos é que o campo, a componente perpendicular do campo no meio e a componente perpendicular no campo do outro meio são iguais, uma vez que a diferença entre eles é zero. Ou seja, a componente normal do campo magnético B é contínua através da interface entre dois meios magnéticos. Esse resultado, olha só que observação interessante, esse resultado permanece inalterado mesmo para campos dependentes do tempo. Mesmo que esse campo aqui fosse um campo que variasse com o tempo, se isso aqui varia, ao mesmo tempo o B2 também variaria. Então, variando um, automaticamente essas mudanças seriam transferidas para o campo no meio 2. Muito bem, então temos aqui a primeira condição de contorno do B, né? Como a gente está falando de corrente livre, aqui não tem, como a gente está falando aqui, que é o único termo que poderia afetar o campo de indução magnética é a corrente livre, aqui não tem corrente, então a gente pode falar em termos de B. Bem, mas se tivermos corrente, agora temos uma superfície e que tem uma corrente K, observe, uma corrente K, uma corrente superficial que está atravessando aqui, né, está viajando nessa superfície aí, tá? Então vamos escolher aqui um loop e aplicar a lei de Ampère agora. A lei de Ampère diz que a integral de H interno dl é a corrente de condução. Então vamos calcular o H interno dl ao longo desse caminho fechado, AB, B para C, de C para D e D para A. E depois calcular a corrente que atravessa essa superfície limitada por esse caminho fechado. Muito bem, então vamos estabelecer antes, tentar entender um pouquinho como é que é a notação, tá? Então N2 e N1 chapéu continuam como antes. Agora vamos considerar o campo indução que está chegando pelo meio 1, com permeabilidade magnética μ1. O campo H2 está saindo no meio 2, com permeabilidade magnética μ2. E o DL2 e o DL1 têm essa orientação. Tá? Que é uma orientação de caminhada ao longo do caminho fechado. De novo, a altura desse caminho aqui é L e a largura aqui vai ser L também, só que está na horizontal e está na vertical. Então vamos lá. Sabemos que a corrente é a integral de K externo N interno dl. Então essa corrente K está vindo nessa direção, vindo para nós, na direção de T chapéu. E a corrente envolvida aqui nada mais é do que a corrente nesse caminho aqui, ó, nesse caminho gama. Tá? Essa corrente aqui. Porque aqui em cima não tem corrente, não tem corrente. Essa corrente K é uma corrente superficial de condução. Então ela está fluindo pela interface. Então no meio 2 não tem, no meio 1 não tem, apenas a interface. Então para eu saber a corrente, basta eu calcular K externo N. Quando eu faço isso, K externo N2 interno dl, o produto vetorial tem prioridade. Então, K externo N2 aponta em que direção? Vamos lá. O K está vindo para mim e o N2 aponta para cima. Então, quando eu uso a mão direita e jogo, né, o K apontando para mim e jogo para cima, né, eu vou ter no polegar no sentido de C para D. No sentido de C para D. Ora, se é de C para D, o K externo N2, agora um vetor na direção C para D, interno DL2, tem como componente na leitura de A para B negativo e de C para D é positivo. Vamos lá então?
Vamos calcular primeiro a integral de caminho fechado. A integral de caminho fechado de H interno dl é a integral de A para B em H1 interno dl1. Acompanhe. A integral de B para C, agora é subindo aqui, ó, saindo de 1 para 2, é H do lado L interno dl, mais agora de C para D, estou no meio 2, portanto é H2 interno dl2, dl2 é esse trechinho aqui, ó. E de D para A, para fechar o caminho, é HL, só que em DL, de cima para baixo. Lembrando, quando a gente faz, se eu quero calcular na interface, então, logicamente, né, esses termos vão para zero, se anulam, e eu fico apenas com o termo em H1 e H2. A integral de H interno dl é nada mais do que H interno L1 mais H2 interno L2. Então, H1 interno L1 mais H2 interno L2. Esse é o resultado da integral aqui, ó. Por enquanto temos isso. Mas para encontrar a relação entre H1 e H2, eu preciso determinar a corrente. Então vamos lá. A corrente ela é dada por a integral de K externo N2 interno dL2. A corrente é dada por isso. Se a corrente aqui ela flui ao longo desse caminho, eu posso simplesmente calcular, colocar esse K, esse N2 fora da integral, e o dl2 é um pequeno elemento infinitesimal ao longo desse caminho aqui, ó, do caminho gama, do circuito gama. De modo que, quando eu faço isso, eu escrevo H2 menos H1 interno dl2. Nós estamos andando aqui, trocamos o caminho total agora por um caminho infinitesimal. Perceba que aqui eu coloquei H2 menos H1 interno L. Eu coloquei agora, olhando deslocamentos infinitesimais, eu vou ter H2 menos H1 interno dl, que é igual a apenas a corrente nesse pequeno trechinho aqui, um pequeno fragmento do caminho desse trecho gama total. Então, H2 menos H1 interno dl, dl2, é igual a K externo N2 interno dl2. Ora, ficou fácil associar H2 menos H1 a K externo N2. Como K externo N2 diz respeito a componente apenas na direção paralela à superfície, então o que nos resta, o que nós temos aqui, é uma relação que define ou que expressa a descontinuidade entre as componentes paralelas à superfície da indução magnética. Então, como esse K externo N diz respeito a um vetor paralelo à interface, e como H2 e H1 têm componentes perpendiculares e paralelas, essa relação só se refere a componente paralela à superfície. Tirando o dl2, eu vou ter o quê? H2 paralelo menos H1 paralelo é igual a K externo N2. Diz então que as componentes paralelas à interface, elas são descontínuas se nós tivermos uma densidade superficial de corrente de condução. Se nós tivermos corrente de condução superficial nessa interface. Em termos de B, podemos escrever que o campo acima menos o campo abaixo paralelos é igual a μ0 K externo N chapéu. Esse N é o mesmo N2 perpendicular à superfície. Bem, agora podemos falar sobre meios lineares e meios não lineares no que diz respeito à magnetostática. Como uma analogia ao que a gente já conversou anteriormente, no caso do campo elétrico, lá no caso do campo elétrico nós já falamos sobre polarização como sendo uma grandeza proporcional ao campo elétrico, e é dado por essa expressão aqui, olha, já expressamos a polarização como sendo ε0 vezes a suscetibilidade elétrica vezes o campo elétrico. Então, o campo elétrico aqui é a causa, a polarização é o efeito.
a constante de proporcionalidade entre a causa e o efeito era dada em termos da suscetibilidade elétrica. Então, como a polarização é dada em termos do campo elétrico, aparece aqui a constante ε0, e lá na lei de Coulomb, esse ε0 aparecia no denominador da constante 1 sobre 4πε0. Lembrando, ou fazendo um paralelo com a lei de Biot-Savart, lá na lei de Biot-Savart, a constante era dada por μ0 sobre 4π. Então, enquanto μ0 aparecia no numerador, o ε0 aparecia no denominador, na lei de Coulomb, né? Então, devido a esse paralelo, o ε0 no denominador da lei de Coulomb e o μ0 no numerador da lei de Biot-Savart, talvez pudéssemos ser motivados a expressar a magnetização como, que é o efeito, né, que é o resultado, assim como a polarização é um efeito, como sendo algo proporcional ao campo magnético B, mas nos seguintes termos, ó, a constante de proporcionalidade seria a suscetibilidade magnética dividido por μ0. Então, talvez fosse natural a gente supor que a magnetização fosse 1 sobre μ0, suscetibilidade magnética vezes campo magnético. No entanto, os experimentos, né, mostram que isso não é verdade, né? Não dá para relacionar a magnetização com o campo magnético por essa forma. Mas, na verdade, a magnetização ela é dada em termos da indução magnética, não do campo magnético, mas em termos da indução magnética através da suscetibilidade, sem o μ, sem o μ0, né? Então, a magnetização ela é dada em termos da indução magnética e a constante de proporcionalidade aí é a suscetibilidade magnética. Portanto, vemos o campo indução magnética como a causa da magnetização e a magnetização sendo efeito. Tá? Então, a gente poderia ser levado a uma associação direta com a polarização e o campo, poderíamos associar a magnetização e o campo magnético. Polarização e campo elétrico, magnetização e campo magnético. Mas, na realidade, a relação correta é a magnetização com a indução magnética. A constante de proporcionalidade é a suscetibilidade magnética. Então, quando nós escrevemos B igual a μ0, H mais M, né, a gente pode expressar o M como sendo a suscetibilidade magnética vezes H e colocar o H em evidência. Logo, o campo magnético agora é μ0, que multiplica 1 mais a suscetibilidade magnética vezes a indução magnética. Logo, vamos definir esse termo aqui, olha, μ0, que multiplica 1 mais xm, como sendo a permeabilidade magnética do meio. Então, a permeabilidade magnética do meio é a permeabilidade magnética no vácuo, μ0, que multiplica 1 mais a suscetibilidade magnética daquele meio. De forma que escrevemos, portanto, B é igual a μh. B é igual a μh. Para comentar um pouquinho mais sobre essas características do material, nós escrevemos aqui, olha, o valor de algumas suscetibilidades magnéticas de alguns materiais, olha. Aqui na coluna da esquerda nós temos alguns materiais diamagnéticos e aqui alguns materiais paramagnéticos. Você lembra qual é a diferença entre os materiais diamagnéticos e os paramagnéticos? Então veja só, bismuto, o ouro, a prata, o cobre, a água, o dióxido de carbono e o hidrogênio. Olha, todos eles têm aqui uma suscetibilidade negativa. Olha aqui, ó. 10 a menos 4, em termos de 10 a menos 4 até 10 a menos 9. Mas para os materiais paramagnéticos, nós temos suscetibilidades positivas. Olha aqui, ó, positivas. E como exemplo temos o oxigênio, o sódio, o alumínio, o tungstênio, a platina, o oxigênio líquido e o godalínio também, né?
Muito bem, então essa tabela é a tabela 6.1 do livro do Griffiths, tá? Lá num outro livro-texto do Kleber Machado, nós temos essa outra tabela, encontrei aqui a tabela 17.1, que também mostra a suscetibilidade magnética de alguns materiais. Então, olhando para cá, a gente vê o vácuo tem suscetibilidade magnética zero, lógico, né? E a permeabilidade magnética vale 1, né? 1 vezes μ0. E aqui temos alumínio, bismuto, diamante. Então, se a gente olha para a suscetibilidade magnética positiva, a gente já sabe que tipo de material ele é. Ele é um paramagnético. Então, paramagnético tem o alumínio, tem o magnésio, tem o titânio. A gente até já viu aqui, alumínio, né? Titânio, que mais? Oxigênio, a 1 atmosfera, né? O ferro recosido, olha só, do alumínio, que é 1,67 vezes 10 a menos 6, o ferro recosido é de 5.500. Essa aqui é uma liga permalói, né? Uma liga metálica, 50.000. E esse mumetal aí é de 150.000. Tá? Interessante notar também que a gente tem que tomar cuidado porque alguns livros eles podem diferir o valor com relação a outro, né? Por exemplo, essa tabela tem aqui para o oxigênio, ó, 1,9 vezes 10 a menos 6. Aqui para o oxigênio é 15,4 vezes 10 a menos 8. Então a gente precisa definir, né, quando a gente tiver... Fique atento quando você for resolver o problema, para que o problema, né, o autor da questão, do problema, ele se refira a esse valor, qual valor você deve assumir, tá bom? Isso é muito comum porque depende das circunstâncias. Por exemplo, para o oxigênio a 1 atmosfera, a gente precisa considerar a temperatura, né? E aí, como o gás aqui é um gás oxigênio, a gente tem que lembrar se nós estamos falando do oxigênio átomo, atômico, né? Ou se ele é o oxigênio molecular, tá bom? Muito bem. Então, olha, um exemplo aí, o exemplo 6.3, diz o seguinte, ó. Então, olha, um solenoide infinito de n voltas por unidade de comprimento, com uma corrente I, ele é preenchido no seu interior com um material de suscetibilidade magnética QM. Encontre o campo magnético dentro do solenoide. Então a gente quer o B, né? Dentro do solenoide. Muito bem, então olha, se isso acontece, nós temos essa configuração. Primeiramente, uma vez que B também é devido a correntes ligadas que aparecem no material, no núcleo, né, no material magnético, que nós não sabemos ainda, nós não conhecemos nada sobre essa corrente, nós não podemos calcular B diretamente. Então vamos fazer isso de modo indireto. Como? Usando as propriedades de simetria que a gente já usou lá para a lei de Ampère, quando a gente estava considerando um solenoide mais vazio, sem núcleo, né? Para calcular o B, nós podemos usar o mesmo artifício para calcular o H. O resultado, confira, ó, é H como sendo NI Z chapéu. Então esse NI tem a ver com o número de voltas por número de espiras ou de voltas por unidade de comprimento. E esse I é corrente, apontando na direção Z. Então o H dentro aponta na direção Z para cima. É paralelo ao campo magnético, né? Muito bem, então B, lembre-se que B é igual a μ0, que multiplica 1 mais que M, NI, Z chapéu. Na realidade, B é igual a μH. Aqui eu só estou pegando a expressão que B é igual a μH, é a mesma expressão que nós já vimos. Ó. Se eu tenho como encontrar o H em termos da corrente livre, aplicando a lei de Ampère, calculo a indução H, sem precisar me concentrar nas propriedades do material em si, e lembro que B é igual a μ vezes H. Então, o μ é μ0, que multiplica 1 mais que M, vezes o H, que é NI Z chapéu. Lembre-se que eu poderia ter colocado no lugar de μ0, que multiplica 1 mais que M, apenas o μ. Né? Mas, na realidade, o texto da questão ele destaca que as grandezas que nós conhecemos são a corrente,
o N, o número de voltas por unidade de comprimento, e a suscetibilidade magnética. Por isso, a resposta deve ser dada em termos dos dados que o enunciado dá. Vamos seguir então. Aqui já tem a resposta, né? Tem uma discussão interessante que é equivalente a uma corrente ligada, que é dada por M externo N, né? Esse M pode ser dado por suscetibilidade H externo N. Então, Mi, quem é o H? É NI, Z chapéu, externo N, N chapéu. É S na direção radial cilíndrica, que vai dar suscetibilidade vezes N vezes I, Φ chapéu. Então, conseguimos encontrar aqui, por exemplo, olha, o KB. Então, nesse caso, esse K está girando, né, no mesmo sentido da corrente, né? Está girando no mesmo sentido de Φ chapéu, né? Então, usando a mão direita, o polegar para o Z, né? Então, fechando a mão é o mesmo sentido da corrente I. Então, K está também na direção de Φ. Agora, se a suscetibilidade for positiva, KB vai estar no mesmo sentido de I, mas se a suscetibilidade for negativa, ou seja, se o material for paramagnético ou diamagnético, eu vou ter um K no mesmo sentido para fortalecer, reforçar o B, mas se o QM for negativo, o KB vai ser em sentido contrário à corrente, de modo a enfraquecer o campo magnético ou a indução magnética no final, né? O campo resultante vai ser menor do que o campo magnético B, tá bom? Bem, para finalizar, vamos concluir essa parte falando sobre domínios magnéticos. Então, domínios magnéticos são regiões do material em que os dipolos magnéticos têm uma orientação resultante. Então, na realidade, o material inteiro, como a gente vê aqui, ó, o material inteiro, ele tem é como se cada pedaço desse tivesse uma magnetização, uma pequena magnetizaçãozinha só naquele território, numa determinada direção. Mas as magnetizações, ou seja, a orientação resultante dos dipolos magnéticos nesses pedacinhos, nessas porções do material, não tem nenhuma relação com a dos outros territórios, tá? Com os outros domínios. Então aqui, quando o campo magnético é zero, não tem um campo magnético aplicado, é um material que esses domínios têm uma orientação dos dipolos magnéticos de maneira aleatória. Essa é a razão dos materiais ferromagnéticos, dos materiais metálicos como ferro, alumínio, como o cobalto, né, e outros materiais ferromagnéticos. Essa é a razão para que os materiais ferromagnéticos, né, o exemplo claro aí é o ferro, deles não manifestarem efeitos magnéticos por si só, porque os momentos de dipolo estão orientados, não eles orientados de um para outro, não estão orientados aleatoriamente, mas nos domínios como um todo tem momentos de dipolo ou magnetização orientadas de maneira aleatória, de modo que não existe uma magnetização. Se a gente somar toda a contribuição do material inteiro, eu não tenho magnetização resultante. Mas se ao invés de um campo externo eu aplicar um campo, eu vou ter então, aplicar um campo aqui, por exemplo, da esquerda para a direita, então esses momentos de dipolo eles tendem a buscar uma orientação no mesmo sentido do campo. Percebe como foi alterado? Esse aqui alterou, esse que estava no sentido contrário mudou de orientação, esse também. Então, de modo que no final, se eu somar a contribuição de todos esses domínios, eu vou ter um efeito conjunto diferente de zero, ou seja, eu vou ter uma magnetização. Então eu posso induzir uma magnetização em materiais ferromagnéticos se eu aplicar neles um campo magnético. Então isso aí tem a ver com a presença de domínios, regiões no volume, né,
que tem uma magnetização local diferente de zero. Para a gente poder entender um pouquinho mais, eu achei interessante a gente considerar, além dessas ilustrações, a gente considerar também um vídeo, né? Então essa daqui é uma imagem dos domínios magnéticos, né? Tirada, feita em laboratório, né? Ao invés da apresentação artística, eu tenho aqui uma feita em laboratório, né? De uma pastilha de um semicondutor. E para a gente enxergar um pouquinho mais sobre isso, observe esse vídeo, tá? Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre domínios magnéticos. A manifestação do magnetismo, tal como nos materiais citados no vídeo anterior, advém de propriedades microscópicas da matéria, mais precisamente por meio do constante movimento dos elétrons. Essa movimentação pode se dar de duas formas quando o elétron está dentro do átomo, e ambas contribuem para o efeito magnético. A primeira é a rotação dos elétrons ao redor do próprio eixo, também chamada de spin, e a translação ao redor do núcleo. Na maior parte das vezes, o spin eletrônico é o maior contribuinte para o magnetismo. Ao girar ao redor de si mesmo, o elétron comporta-se como um pequeno ímã. Se o elétron girar no sentido horário, é gerado um polo norte para cima e um sul para baixo. Se girar no sentido anti-horário, gera um polo norte para baixo e um polo sul para cima. Os elétrons em rotação representam, portanto, um dipolo magnético, o qual pode ser representado por meio de uma seta, onde a ponta representa o polo norte e a origem representa o polo sul. Se dois elétrons giram em um mesmo sentido, produzem um efeito mais intenso. Entretanto, se girarem em sentidos opostos, o efeito de um anula o efeito do outro, e o efeito magnético se perde. É devido a esse último fato que a maioria dos materiais não tem propriedades de ímãs. Para a grande maioria dos átomos, os spins estão emparelhados em sentidos opostos. As propriedades apresentadas para o spin explicam de certa forma por que não existe um monopolo magnético. Mesmo que quebremos o ímã em diversos pedaços, ainda haverá diversos elétrons determinando o polo sul e norte. Em alguns materiais sem propriedades magnéticas manifestadas, existem regiões nas quais os elétrons possuem um emparelhamento padrão, ou seja, apontam para o mesmo sentido. Esses conjuntos de spins alinhados são denominados domínios magnéticos. Um pedaço de ferro possui diversos domínios magnéticos. Entretanto, de uma forma geral, esses domínios estão orientados aleatoriamente e, portanto, não conferem efeito magnético ao pedaço de ferro. Entretanto, é possível induzir o alinhamento deles aproximando-os de um ímã. Nesse caso, os dipolos que formam os domínios magnéticos giram para que seus polos se alinhem com o ímã. Nesse instante, o ferro pode ser atraído pelo ímã e possui temporariamente propriedades magnéticas. Esse fenômeno é chamado de indução magnética e dizemos que o ferro está magnetizado ou imantado. Por outro lado, quando o ímã é afastado, a agitação térmica do material faz com que os domínios magnéticos voltem a se arranjar de forma aleatória. Em alguns casos, quando o ímã possui um efeito magnético muito forte, o pedaço de ferro pode manter a magnetização por algum tempo após o ímã ser afastado. Uma outra maneira de produzir um ímã é esfregando um pedaço de ferro em um ímã permanente. O movimento de esfregar ajuda no alinhamento dos domínios magnéticos. Entretanto, da mesma forma que é possível magnetizar um material, é possível desmagnetizá-lo. Isso ocorre quando o material é submetido a um grande impacto ou a altas temperaturas. Essas duas situações podem comprometer o alinhamento dos domínios magnéticos, enfraquecendo o ímã. Isso, então como a gente viu aí, ó, deu para visualizar bem, né, como é que funciona essa questão da magnetização e também dos domínios magnéticos, né? Então os materiais ferromagnéticos têm essa propriedade aí, tá? Bem, para concluir essa última sessão, eu queria falar sobre um comportamento interessante desses materiais ferromagnéticos, que é uma característica de muitos materiais, né? O comportamento
entre a resposta, que é a magnetização, e a causa, que é a indução magnética. Então aqui a gente vê que, por exemplo, se eu tiver um campo indução magnética apontando numa direção ou em outra. Fala, galera. Bem, então, continuando, é interessante destacar a relação que existe entre a causa, que é a indução magnética, e a magnetização, quando eu tenho, por exemplo, um campo indução magnética apontando num sentido e depois em outro. Então, se eu apontar num sentido, eu tenho uma resposta do material, que é a magnetização, mas se eu inverter o sentido da indução magnética, como é a resposta, ou como o material responde às variações de orientação ao campo indução magnético aplicado. Então, dependendo do tipo de material e da estrutura do material, nós podemos ter diversos comportamentos. Por exemplo, aqui nós estamos vendo um diagrama da magnetização e da indução para o ferro doce. O ferro doce é utilizado para fazer vergalhões, tá? E também para fazer componentes e ferramentas, né? Especialmente, olha, que é utilizado para fazer pregos e parafusos, tá bom? Então, o que acontece? O que é que você vê aqui, ó? Se você aplicar um campo intenso, um campo magnético intenso, numa determinada direção e, ao mesmo tempo, medir a resposta magnética, né, a magnetização, e você variar, à medida que você vai variando, reduzindo aqui, ó, o campo magnético, o campo de indução magnética, a magnetização parece responder a essa variação do H. Agora, se eu zerar, a magnetização vai a zero também. Perceba que a curva passa pela origem. Bem, quando eu saio dessa região de H negativo para H positivo, significa agora que eu estou apontando, vou começar a apontar agora o campo de indução magnética no sentido contrário ao anterior. E a magnetização também passa a apontar no sentido oposto ao anterior. Quer dizer, aqui para campos magnéticos pouco intensos, existe uma relação linear, aqui ó, perto da origem, existe uma relação linear entre a magnetização e a indução magnética. Então agora eu alcanço o valor máximo do H nesse novo sentido, nessa nova orientação. Agora o curioso é o seguinte, se eu fizer o sentido contrário agora eu vou diminuir o campo H até zerar e apontar no sentido que era antes. Perceba que a magnetização também responde seguindo o mesmo caminho até chegar no ponto de partida. E quantas vezes eu fizer isso, quantos ciclos eu repetir, tantas vezes eu vou ver esse ponto, olha, percorrer a mesma trajetória no plano MH. Então isso aí é característico de materiais como esse aqui, ó, como o ferro doce, tá bom? Bem, mas será que todo material responde assim? Não. Se a gente for, por exemplo, para o material chamado ferro duro, esse ferro duro é uma contrapartida ao nome ferro mole ou ferro doce, tá? Do qual nós falamos aqui inicialmente. Então, se a gente considerar agora outro material, digamos, vamos partir aqui da origem, eu tenho campo indução magnética zero, portanto magnetização zero. Então eu começo a aumentar a indução magnética, a magnetização também começa a aumentar. Mas ela não varia linearmente, né? Ela começa a variar aqui, ó, de um modo não linear até alcançar um valor tal, um valor de magnetização máxima, quando eu alcanço a indução máxima. Agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu começo a diminuir o valor da indução até zerar. E eu percebo que mesmo diminuindo o valor da indução, a magnetização não diminui. Mas existe uma magnetização residual. Ela continua segurando essa magnetização até eu alcançar o campo de indução magnética ser igual a zero. Então antes eu apliquei o campo até um valor máximo, a magnetização aumentou até um valor máximo. Mas eu fui retirando a indução magnética e a magnetização ficou.
é diferente do que aconteceu com esses materiais aqui, ó. Aqui a magnetização foi reduzindo na mesma proporção em que eu fui retirando a indução magnética. Então eu venho e à medida que eu passo agora, continuo reduzindo a indução magnética até zero, a magnetização continua com seu valor máximo, ainda resiste com essa magnetização residual. Mas agora eu vou começar a aplicar agora o campo magnético, o campo indução magnética no sentido contrário. Quando eu aplico agora o campo indução magnética no sentido negativo ao anterior, contrário ao anterior, aí sim é que eu percebo que a magnetização começa a variar, ela começa a diminuir. Até que quando eu alcanço um valor menos H0, a magnetização voltou para o valor inicial, que era zero. Se eu continuar evoluindo com a indução magnética até o menos H máximo, eu vou encontrar uma magnetização máxima no sentido contrário, menos M máximo. Cheguei no menos H máximo aqui. Agora eu vou fazer o retorno, eu vou voltar para zero. Voltando para zero, eu não vou ter um comportamento semelhante a esse, olha, da magnetização variar e reduzindo e diminuindo de valor até o zero, não. À medida que eu vou retirando a indução magnética no sentido contrário, a magnetização residual continua. Então aqui, quando o H finalmente foi retirado, foi colocado igual a zero, eu tenho ainda uma magnetização máxima no sentido contrário. Somente quando eu torno a aplicar o campo indução magnética no sentido inicial, é que essa magnetização começa a diminuir negativamente, ou seja, a aumentar, vem a zero em mais H0, e aí depois alcança aquele ponto inicial. Então, quando existe uma diferença num caminho de ida em relação ao caminho da volta, nós chamamos esse efeito ou esse comportamento de histerese. Então, materiais duros, magneticamente falando, né, materiais magnéticos duros, eles têm histerese, eles apresentam histerese no sentido de que a magnetização e a indução percorrem caminhos diferentes num ciclo completo. Mas os materiais magnéticos doces, eles não têm histerese. Ó. É como se o H, essa largura desse ciclo, que é 2H0, na realidade aqui é zero. Então materiais magnéticos doces não apresentam histerese e materiais magnéticos duros apresentam histerese. Como exemplo de materiais duros, nós temos o latão, é feito aqui em latas de recipientes metálicos, né, utilizados em casa, e também, olha, como ferramentas, brocas bem duras, né? Essas brocas aqui utilizadas para furar o aço, para furar o ferro, tá? Bem, enfim, concluímos o nosso curso, né? O resumo seria descrito nessas 4 relações que nós conhecemos até agora. Lembre-se, o divergente de D é igual a ρ, significando a primeira equação é a lei de Gauss para o campo elétrico, né? Então existe um monopolo elétrico e esse monopolo produz cargas elétricas, né? Aliás, essa carga elétrica produz campos elétricos. Então existe um monopolo elétrico. A segunda fala do rotacional do campo elétrico como sendo zero, ou seja, expressa o fato de o campo elétrico ser conservativo. A terceira é a lei de Gauss para campos magnéticos, o divergente de B igual a zero, que é a expressão matemática para o fato de que não existe monopolo magnético. E a última é a lei de Ampère em termos, né, da indução magnética, que diz que o rotacional de H é igual a J, ou seja, a corrente elétrica produz um campo magnético. Portanto, finalizamos aqui o nosso curso.